Boa noite, Gil. Boa noite, colegas. A paz. Sim. Paz, Senhor, boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Tudo amados. Pai do bem. Senhor. Gente, tá quente aí, porque aqui, eu vou falar uma coisa, hoje foi quente, viu? Misericórdia. Que quinturão, não foi mar? Pai Foi do Senhor, quente. os irmãos, boa noite. Paz, Léo. Boa noite, Hoje tá irmãos, a paz do Senhor. muito quente mesmo. Paz. Mas foi quente demais hoje, gente. Misericórdia. Esse Guanabi, eu pensei que ia pegar fogo hoje. Conteúdo. Vamos começar a gravar agora o nosso conteúdo e vamos aqui abrir aqui o PowerPoint. Me ensina, Jesus. Abre isso aqui para não atrasar tanto, que eu já estou atrasada mesmo. Ih, meu Deus. Tua fidelidade. Espera aqui, viu, gente? Nós paramos aqui. O irmão Darley hoje está diferente, sem óculos. Tô olhando aí. Ei, irmão Darley. Falei, irmã Giovanni, olha tudo. Fala aí. Pegar o óculos. É que eu cheguei agora, tirei o capacete e não coloquei o óculos. Ei, irmão Darley, eu falo que esse trem aí é inseparável dos nossos olhos, né? Eu fico ó perdidinha quando eu tô sem Até óculos. que Jesus volte. Depois, ou faço um milagre em nossa visão. Oh, Jesus amado. Vamos ver aqui onde nós paramos. Quem é que lembra aí? Vamos ver se vocês estão afiados aí. Passamos pelos pensamentos do homem aqui. O esforço do professor. Refletindo. Eu mandei até um refletindo para vocês, não foi? O professor, principalmente cristão, não deve conformar. Terminou na frase de Rubens Alves: o nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança, e vai seguindo o texto. Eu quero trabalhar isso aqui, esse pensamento de Rubem Alves. Depois eu quero trabalhar. Eu li um artigo desse pensamento, achei tão bonito, gente. Aqui não foi? O nascimento do pensamento. Deixa eu ver se eu consigo. Eu já compartilhei, gente. Compartilhou aí? A tela não. Não, Gente, será que eu não. Você sabe o que está acontecendo? Eu estou achando que eu estou abrindo, estou esquecendo de compartilhar primeiro. E estou abrindo sem compartilhar e estou achando que é isso. Deixa eu ver aqui. E você, Alex, como é que tá? Tudo bem, mãe Giovanni, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Muito calor, né, Alex? Muito calor. E aí, gente? Compartilhou, só tá em tela pequena, Gil. Agora é só Menina, expandir. sabe o que que eu tô achando? Que eu tô clicando em alguma coisa errada aqui, não tem condição. Vamos ver se é esse aqui. Se não for esse, é o da frente. Deixa eu ver aqui, viu? Peraí. Você me fala aí. Agora tá normal. Aí, ótimo. Tá ótimo agora. Joia, joia. Aí. Aí é o pensamento de Rubem Alves, né? Ficamos aqui. Nós falamos sobre
Educar é um ato de amor, né? A gente sabe que educar envolve um amor muito grande, né? Paixão pelo ensino. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre esse pensamento de Rubem Alves aí, porque eu estava lendo hoje não ontem, que hoje eu não tive tempo para nada, em uma revista aqui da, como é que é o nome? Ultimato. Eu estava lendo, Ultimato antiga que eu tenho aqui, eu estava lendo sobre um pensamento de Rubem Alves, eu notei algumas coisas, depois eu vou compartilhar com vocês aqui, eu não tive tempo de pegar hoje, mas eu li foi ontem. O nascimento do pensamento é igual ao nascimento de uma criança. Tudo começa com um ato de amor. Uma semente há de ser depositada no ventre vazio. E a semente do pensamento é o sonho. Por isso, os educadores, antes de serem especialistas em ferramentas do saber, deveriam ser especialistas em amor, intérpretes de sonhos. A educação para Rubem Alves era um ato de amor. Mas depois eu vou falar com vocês sobre isso. Mais profundamente, eu vou trazer o artigo e vou ler. A gente vai compartilhar aqui, viu? Então, resumindo, o educador cristão, o que vem a ser? O que é ser um educador cristão? 1 Coríntios 12:6, vamos ver o que é que fala lá? 1 Coríntios 12:6. Quem abriu aí, quiser ler, pode ler aí, viu? O que que eu coloquei aqui? Eu notei aqui alguma coisa. Pode ler aí, gente, quem encontrou. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. O mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Ele estava falando acerca dos dons espirituais. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A gente está falando aí sobre as capacidades miraculosas do Espírito Santo sobre os filhos de Deus para o cumprimento de um propósito, né, gente? A diversidade. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala também das múltiplas formas de Deus operar, não é? Na diversidade. Deus te usa na área, me usa em outra, usa o irmão Alex em outra. Tá bom, Alex? Paz do Senhor, Alex. Você tá cochilando aí, Alex? Eu não, eu tô tranquilo. Ei, Alex. Então, a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. Uma coisa que eu achei muito linda nessa colocação de Rubem Alves é que ele diz que o educador cristão, o que vem a ser o educador cristão? Aí você olha para dentro de você, você é um partícipe de um serviço sagrado. Você não é qualquer coisa nem qualquer pessoa. Você é um profeta da educação, você é um sacerdote. Então, você é um partícipe de um serviço sagrado, cooperando com outros ministérios para a edificação do corpo de Cristo. E nesse ministério, nesse corpo, há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. É o mesmo Espírito, né? Tanto que nós somos capacitados por eles para a edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Muitas vezes as pessoas têm uma ideia muito errônea sobre os dons espirituais. Dom espiritual não é para nos projetar. Os dons espirituais é para nos capacitar para fazermos um trabalho no reino com excelência, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós temos que contar com o Senhor e usar de forma inteligente, de forma sábia, os dons que Ele nos concedeu, né? Para a edificação do corpo. O educador cristão a escola e os professores cristãos autênticos, eu não estou falando de professor comum, estou falando de um educador, tem a missão de preparar os alunos para viverem toda a sua vida para a glória de Deus no sentido mais amplo do seu significado. Então, é nossa responsabilidade preparar o aluno, né, de forma profunda para viver para a glória de Deus, né? O aluno tem que compreender que ele é templo do Espírito Santo. Ele tem que entender que tem um Espírito que mora nele, que ele é a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, né? A Trindade econômica, a corpo, alma e espírito. Nós temos o Espírito Santo de Deus em comum com o nosso espírito, em comunhão.
né, para nos capacitar, para nós vivermos para a glória de Deus. E os dons que Deus derrama sobre nós é para que nós possamos viver uma vida, né, para glorificá-lo em toda a nossa maneira de ser, de viver, nossa maneira de todas as áreas da vida. Pense bem, não fuja do seu chamado. Olha a ferramenta aí, ó. Seja a ferramenta que o Senhor quer usar. Não fuja do seu chamado. Eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo antes de ontem de madrugada. Eu estava muito cansada, estava meio abatida, eram umas 2 horas da manhã. Aí eu sentei na cama, né, e fiquei ali, sentada na cama. Falei, eu vou abrir a Bíblia, mesmo que eu não vou conseguir, como é que diz? Mesmo que eu não vou conseguir absorver muita coisa, que eu estou muito cansada, mas eu vou ler. Aí eu estava lendo a história de Nínive, a história de Jonas em Nínive. Aí sabe o que que veio ao meu coração no instante que eu estava lendo? E li também na palavra alguns trechos a graça do Senhor sobre a vida daquele povo e o posicionamento de Jonas em relação àquelas questões, né? Aquela questão do povo de Nínive. Eu achei tão engraçado, assim, tão profundo, que o Senhor falava comigo assim. Muitas vezes o ser humano ele age como Jonas. Quantos Jonas existem dentro das igrejas? Não estou falando de fugir do chamado. Eu estou falando em pessoas que não, que embora declarem, sabe, verbalmente que creem que Deus pode mudar a vida de alguém. Embora declarem que a história pode ser reescrita quando a gente aceita Jesus, as coisas podem mudar apesar das lutas e dificuldades, mas no fundo, muitas vezes elas declaram isso, mas no coração elas não creem nessa questão. Sabe por que que não creem? Porque nós vemos muitos apontar dedos, né? Muita atitude de julgamento na vida das pessoas, dentro da própria igreja. Por que que eu estou falando isso? Porque Jonas, ele fugiu, ele disse assim, Jonas, ele se revoltou, porque os ninivitas eram pessoas ruins mesmo, ele era um povo mau, né? Aí Jonas olhou para aquele povo e falou, não vou pregar para aquele povo não, não quero nem saber daquele povo, aquele povo não merece a graça de Deus, não merece a presença de Deus, né? Eu estou aí falando com as minhas palavras. Isso foi o que o Senhor falava no meu coração. E ele fugiu. Aí ele foi para aquele lugar lá e sentou. E o que é que o Senhor fez? No meio do tempo, fez uma planta nascer sobre a cabeça dele. Aí o Senhor falava comigo, bem assim, que muitas vezes a graça é isso. Eu não mereço, porque o posicionamento de Jonas diante de Deus foi o seguinte: eu não quero saber, não, eu estou revoltado. Quer dizer que tu vai pegar e vai dar uma chance para esse povo? O Senhor vai dar uma chance para esse povo? Eu estou revoltado. E ele fugiu. E mesmo ele com toda a sua rebeldia, o Senhor fez crescer sobre ele uma planta. Ele olhou e ele se refrescou naquela planta. E depois o Senhor permitiu que um bicho levantasse e comesse a planta. E Deus usou todo aquele processo para ensinar o quanto a graça de Deus é profunda, o quanto a graça de Deus é maravilhosa. Entendeu? Ó, irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu creio piamente no milagre. Sabe, porque o milagre da transformação, da metanoia, da mudança de mente e da mudança de coração. Eu creio profundamente porque isso aconteceu comigo e acontece, eu continuo no processo, você vai continuar no processo, o irmão que entra na igreja vai continuar no processo. Eu estou falando sobre isso porque eu vejo assim, as atitudes às vezes me deixam assim muito, muito preocupada e tensa, assim, sabe, apreensiva, porque eu vejo que nós estamos vivendo num tempo difícil e está aproximando a volta de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo nos pegar, vendo um filho pródigo voltando para casa, só porque teve uma vida tortuosa lá fora, e continuar rotulando essa pessoa e não estender a mão para curar, sabe o que vai acontecer? No dia que eu me apresentar diante dele, eu vou ser rejeitado. Ele vai dizer: para que tanta falácia? Ele vai dizer: para que tanto discurso bonito? Sendo que você não cumpriu a coisa mais profunda, o ato de amor que eu te chamei para cumprir, que é o acolher, o tratar, o lapidar, o forjar o caráter do meu filho na vida de cada pessoa que se aproxima de você. Deus quis dizer para Jonas o seguinte: quem é você para apontar o dedo, né? E para dizer que essa nação não pode ser transformada? Quem é você que pode dizer isso? Isso nos mostra, nos leva a entender que não existe algo mais profundo do que o amor de Deus.
né? A gente pode estar no mais profundo do pecado. Deus, ele enfia a sua mão santa e poderosa lá para nos arrancar lá de dentro desse lamaçal. O educador cristão, ele tem que entender, ele tem que pensar que ele tem um chamado da parte de Deus, que ele tem que ter uma postura diferente, uma postura de amor, sabe? De compreensão. Tem que lembrar que nós somos paramédicos de Deus, que a igreja é um hospital e nós estamos ali para curar, para lapidar, para transformar. Muitas vezes é difícil, nós vamos enfrentar uma série de dificuldades lá, porque enquanto mais a glória de Deus resplandece em sua vida, sobre a sua vida e flui através de você, mais as pessoas te criticam e te rejeitam. Mas com Jesus não foi diferente. Mas qual foi a atitude dele? Ele permaneceu firme até o fim. E é por isso que nós estamos aqui, por causa dele, porque ele nos sustenta. Nós só precisamos entender que a graça é algo profundo e que a graça capacitadora dele está sobre as nossas vidas todo o tempo para nós cumprirmos o nosso chamado. Nós somos a ferramenta, a chave que Deus quer usar para mudar, né, nações e tudo. O perfil do educador cristão. Vamos ler aí. Quem gostaria de ler para mim aí? Vamos abrir Tito 2, 7 a 8. Será que eu vou descobrir onde é que Tito está aqui? Tito 2, 7 a 8. Tito, cadê você, Tito? Tito 2. Deixa eu ver aqui. Mas, moço, Tito sumiu aqui. Achei Eu aqui. achei ele Quer aqui. leia? Pode? Tá. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Olha, para aquele que se opõe a você, fica envergonhado, né? Ó, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Olha que coisa tremenda, gente. Fala sério. No ensino, mostra integridade. Nós temos que ser íntegros no ensinar. Eu compartilhei com vocês uma. Gente, o mundo tá. Eu vou falar para vocês, viu? Eu não sei se eu compartilhei com vocês uma postagem da internet. Compartilhei, né? Que eu vi lá crentes. Diz que é de crentes. Uma postagem. Acho que eu comentei com vocês na última aula. Tô lembrando disso aqui. Uma mulher dizendo que estava ensinando. Aí entra vários com a teologia liberal, ensinando coisas que não está na palavra de Deus. Muitas vezes essa teologia liberal, muitas vezes não, teologia liberal é a teologia do inferno, que vai levar o povo para o inferno, essa teologia liberal. A gente tem que ter muito cuidado, sabe por quê? Nós precisamos ensinar a verdade, a palavra do Senhor. No ensino, mostra integridade. A gente sabe o que é íntegro, né? Nós já estudamos muito sobre isso, reverência. Linguagem sadia. Gente, vamos falar de linguagem sadia, o perfil do educador cristão. Quantas vezes eu já vi gente na igreja falar, eu vou embora por causa muitas vezes, do dirigente do culto e do pregador que usa palavras chulas no púlpito da igreja. Quantas vezes eu já ouvi isso? O pastor Dema, o diretor do seminário, o primeiro diretor do seminário, ele tinha pavor de gíria. Ele tinha pavor. Eu já vi ele pegar o microfone para consertar pessoas por causa de gíria no púlpito. A gente tem que entender que a gente está na frente da igreja do Senhor e a nossa linguagem precisa ser sadia. Entendeu? Eu posso ter intimidade, a liberdade. Eu falo que a Filadélfia é minha casa, né? Porque eu convivo lá dentro, né? Eu sou de lá, mas eu acho que eu vou usar o púlpito da igreja para falar o que eu bem quero, da forma que eu quero. Eu tenho que entender que não pode ser assim. A minha linguagem precisa ser sadia. Falando em linguagem sadia, vem a questão de gracejos atrevidos, né? Tem crente que ama gracejos atrevidos, palavras de duplo sentido, não é? Isso é uma coisa triste. Eu já vi isso na vida, ó, de pastores, na vida de diáconos. Eu já saí de uma igreja por causa da linguagem do líder da igreja. E que a gente exortou ele várias vezes, sentamos com ele, conversamos com ele, falava, você precisa saber o seu lugar.
Você precisa saber o seu lugar, você tem que saber e ter cuidado com o que sai da sua boca, porque senão Satanás vai acabar com sua vida, com seu ministério, vai destruir tudo aquilo que Deus tem preparado para você. Você vai jogar fora por causa da sua postura, por causa da sua irreverência. E ele achava ruim, ou então ficava fazendo críticas, sorrindo, sabe? E às vezes sentava com a turma da liderança da igreja para poder fazer gracejos atrevidos. E tudo, a maioria das conversas, das expressões, era tudo relacionado à vida sexual. Chegou um dia que meu filho, bem novinho, olhou para ele e falou assim: Eu tenho vergonha de eu abrir a boca e falar para algumas pessoas que você é o meu pastor. Uma época. Sabe o que aconteceu com ele depois, algum tempo atrás? Acabou tudo. Acabou, o casamento foi destruído, acabou o ministério, acabou tudo. A vida foi totalmente destruída. Porque uma pessoa que tem carisma, mas não tem caráter. A linguagem é profana. A palavra do Senhor fala que a boca fala do que está cheio o coração. E o que vai fluir em minha vida é aquilo que está dentro do meu coração. A fonte aqui tem que jorrar é água doce, porque se estiver jorrando água doce e amarga, tem alguma coisa errada comigo. Se eu não estiver ligada à fonte, eu não vou produzir de jeito nenhum. Eu não vou produzir frutos, frutos de qualidade. Então a gente tem que ter uma postura completamente diferente. Hoje entrei numa loja, eu estava falando com uma mulher hoje, a mulher da Congregação Cristã do Brasil. Ela me perguntou algumas coisas e começou a pontuar outras. E eu comecei a falar com ela sobre a palavra de Deus. Eu falei falando com ela sobre postura, posicionamento, o tempo de hoje. Ela olhou para minha cara e falou comigo o seguinte, que você é de onde? Eu falei, sou da Igreja Batista Filadélfia, eu congrego lá. Mas isso que eu estou falando com você é fruto da palavra de Deus. Você não tem uma Bíblia? Lá está escrito. Ela disse que ela não conhecia nada daquilo, porque não lê, porque não busca. Ela não tem como. Eu falei, eu vou dizer uma coisa para você: religiosidade, religião não vai te levar para lugar algum. Agora, eu vou te falar uma coisa: princípios da palavra de Deus vai te levar para o céu, principalmente a obediência a esses princípios. Vai te levar para o céu. Então, a nossa postura, o nosso posicionamento tem que ser um posicionamento de santidade, de excelência, de qualidade de vida. Quando a gente abrir a boca, as pessoas precisam sentir o prazer de conversar conosco, entendeu? Então, olha, toda a nossa maneira de viver, as pessoas têm que olhar para a gente, sabe, e ver a dignidade, sabe, e ver ali vão ser uma serva de Deus. Quando você tiver em um ambiente, se surgir algumas conversas, né? Como sempre surge, as pessoas vão ter cuidado no tipo de conteúdo que vai fazer parte da roda de conversa, porque você vai estar presente. O nome disso é respeito. Não adianta a gente ter carisma, mas não ter caráter. Não adianta. Características espirituais do educador cristão. Vamos abrir aí Efésios. Ah, está escrito aí mesmo. Efésios 2:8. Vamos ler aí. Quem quiser ler aí, eu vou dar oportunidade para vocês. Pode ler aí, pessoal. É só o versículo ou é tudo? Pode ler todo, Jéssica, por favor, Certo. querida. Características espirituais do educador cristão. O educador cristão tem que ter Jesus Cristo como seu Salvador Senhor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o educador cristão ele tem que ter a certeza. Vocês acreditam que tem educador cristão que não tem a certeza da salvação? Vocês acreditam nisso? Tem gente que não tem certeza da salvação, não. Ele tem que ter Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ele tem que ter certeza da sua salvação. Entendeu? Porque senão o que é que ele vai passar para os seus alunos? Ele tem que entender que é pela graça que nós somos salvos, e tem que passar isso mediante a fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Ele tem que ter Jesus como seu Salvador e Senhor. Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Eu esqueci o I ali. Quando a gente fala essa frase, ter Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, o que quer dizer isso? Jesus Cristo, Salvador e Senhor. Alguém quer falar sobre isso?
A gente ouve tanto essa frase, as pessoas precisam ter a convicção que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Por que Salvador e Senhor? Qual é a diferença? Salvador e Senhor. Vamos trabalhar isso aí, gente? Salvador e Senhor. Por que Salvador e Senhor? Porque muitas pessoas têm Jesus Cristo como Salvador, mas não tem como Senhor. Agora, por que as pessoas, como assim? As pessoas têm Jesus Cristo como Salvador e não têm como Senhor? Elas entendem que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para lhes salvar. Elas entendem tudo isso. E que a salvação é de graça, não é verdade? Mas, e é dom de Deus a salvação. Mas como é que eu vou dizer assim? Mas Jesus Cristo, Ele é o Senhor da minha vida. Senhor significa dono. Ele me comprou. Eu tenho que me submeter ao senhorio dele. Quando eu entendo que Jesus Cristo é meu Senhor, eu tenho que, como é que diz? Eu tenho que entender isso para mim e tenho que pedir Deus sabedoria para passar isso. Como é que Jesus Cristo é Foi Senhor da eu. minha vida? Quando eu me submeto aos princípios estabelecidos por Ele na palavra, quando eu permito que Ele governe a minha vida em todas as áreas, aí Ele é meu Senhor. Quantas pessoas dizem que aceitaram Jesus como Salvador, mas fala com Jesus aqui, Senhor, entra só até o jardim na casa ali, ó. Mas na sala não entra, em outras ocasiões, Jesus entra só na sala, mas não vá na cozinha. Mas não vai em quarto algum. O único cômodo que eu te dou acesso é até lá na sala. Eu estou dizendo que Jesus Cristo é meu Senhor? Não. Eu tenho que me submeter totalmente ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, ser Nem eu. governada por Ele. Sempre quando fala nessa questão aí, eu só lembro do texto de Colossenses 2:6, que fala assim, ó. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. E aí o texto já fala, recebeste Cristo, Jesus Cristo, o Senhor. Sim. Né? Que é isso que você está comentando aí, que você vai muitas vezes aí na sociedade e tudo, as pessoas reconhecem Jesus, mas não reconhecem como Senhor na sua vida. Porque Como vai se- exigir mudança, mudar diretrizes e tudo. Então, não, eu creio em Jesus, eu tenho Jesus, mas Ele é seu Senhor? Porque se Ele é Senhor, Ele é dono. Pois é. Ô, Darla, você acredita que muitos crentes não sabem, não conhecem, não entendem o que é Jesus como Senhor? Muitos crentes não entendem isso. E, ó, crentes maduros dentro da igreja, viu? Eu já percebi isso. Vamos ver aí? Quem gostaria de ler outro tópico aí, gente? Eu gosto, gente, desse texto demais. O educador cristão, ele deve ser inspirado, dirigido e sustentado pelo Espírito Santo. É forte ou não é, gente? João 16:13. Ele tem que ser inspirado, dirigido e sustentado pelo Espírito Santo. Por que que a gente bate tanto nessa tecla? Porque não adianta, eu já disse para vocês, a gente ter uma boa bagagem, mas se a gente não tiver a inspiração, a direção e o sustento, a unção que vem do Santo, né? A unção do Espírito Santo em nossa vida. Eu gosto muito daquele texto que fala, eu tenho a unção que vem do Santo. É lindo demais. João 16:13 diz: Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ah, gente, quando estou preparando alguma coisa que eu não lembro, e às vezes eu estou assim, a mente da gente não está muito cansada, muito acelerada. A estafa vem. Aí eu oro ao Senhor, bem, Senhor, a tua palavra diz que o Espírito do Senhor é que nos guiará em toda a verdade. Ele nos fará lembrar de todas as coisas que o Senhor tem nos falado, Senhor. E o Senhor também é aquele que anuncia através de nós. Aí a gente tem que clamar pelo Espírito Santo, né? A gente precisa entender que nós temos que ser governados, nos submeter ao Espírito Santo de Deus, dirigir, ser sustentado por Ele. Nós não podemos negligenciar esse paracleto divino, né? Esse maravilhoso amigo, inseparável em nossas vidas. Ô, gente, eu pergunto assim.
Já pensou quando a igreja for arrebatada, o que que vai acontecer nessa terra? Porque a gente sabe que a igreja, o Espírito Santo está aqui por causa de quem? Da igreja, não é verdade? Já pensou quando a igreja for retirada da terra, o caos que vai virar aqui embaixo? Porque o que tem freado, né? O que tem freado a iniquidade na terra é o Espírito Santo de Deus através da igreja. Vocês creem nisso? Quem pensar diferente pode compartilhar aí. Porque a gente sabe que quando a igreja for arrebatada, isso aqui vai virar um caos. E eu quero dizer uma coisa para vocês: olha, a Bíblia diz que é num piscar de olhos. Assim como o raio corta do Oriente para o Ocidente, assim virá, né? Assim vai ser aquele momento. Então a gente precisa estar vigilantes, precisamos ter isso na nossa mente. Eu sou um educador cristão, eu posso ter o título que for, a bagagem teológica que for, mas se eu não for dirigido, inspirado e sustentado pelo Espírito Santo, não adianta. Em nada. Entre outros, o educador cristão tem 5 objetivos interdependentes no exercício de sua docência, ou seja, vamos ver quais são? Primeiro, orientar o educando no conhecimento o mais completo possível de Jesus Cristo. A nossa responsabilidade é orientar o aluno no conhecimento o mais completo, profundo de Jesus Cristo. E para fazermos isso, nós precisamos também conhecê-lo, não é verdade? A gente precisa conhecer, o Senhor, a gente tem que se aproximar do Senhor e conhecê-lo. Segundo, ajudar ao aluno quanto ao seu crescimento espiritual, moral e intelectual. Nós temos que ser essa ferramenta, né? Esse instrumento na vida do aluno para ajudar no seu crescimento espiritual, moral e intelectual. Isso se faz de uma forma tremenda através do discipulado. 3, tornar conhecidos do educando o conteúdo e significado das escrituras sagradas. Gente, eu sou apaixonada por isso. Eu amo discipular novo convertido. Eu amo pegar na mão, desde a hora que ele entra lá, que faz aquela demonstração pública, que aceitou Jesus, que entra para a sala, que a gente toma o nome dali, até a maturidade, eu amo fazer isso. Se eu pudesse, eu só trabalharia no Ministério de Integração de Novos Crentes até do início, desde o nascimento até a maturidade cristã, até encaixá-lo em uma área lá do corpo de Cristo que Deus o chamou, né? Quarto, aconselhar o aluno quanto aos princípios básicos da doutrina cristã. A gente tem que entender que o aluno, que a pessoa aceita Jesus, a pessoa se converte, a pessoa não sabe nada. E nós precisamos aconselhar dentro dos princípios básicos da doutrina cristã. A gente precisa trabalhar princípios. 5, colaborar para que o educando tenha uma filosofia cristã de vida em todos os sentidos da sua existência. Ele vem para a igreja, ele sabe que ó, eu fui para a igreja, eu me converti. A igreja é um reino. Eu tenho que explicar para ele, você morava lá no Império das Trevas. O Império das Trevas, o negócio era tudo desorganizado. Você fazia o que você bem queria. Porque a Bíblia diz que você estava sob o domínio do príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor pegou você lá no mercado de escravos, Deus te resgatou. Se não me engano, a palavra é agarazo, parece um negócio assim no grego. Eu não me lembro certo, mas parece mais ou menos isso. Nos libertou, pegou a cédula que havia entre nós, rasgou, nos trouxe para ele. Hoje eu pertenço ao novo reino, a um outro lugar. Este reino que eu vim, que eu faço parte hoje, chama-se Reino de Deus. Esse reino tem um Senhor que chama-se Jesus. Eu preciso me submeter ao senhorio dele. Eu preciso ser governada por ele. Esse reino não é um reino de faz de conta, não, é um reino sério. Ele tem princípios, é o reino de Deus e eu preciso obedecer à carta magna do reino, que é a palavra de Deus. Então, desde o início, a gente precisa ensinar isso profundamente. Precisamos trabalhar os princípios, precisamos mostrar para eles que o nosso sucesso está na obediência aos princípios. Precisamos ensiná-los que princípios é para serem obedecidos e eles não são pesados.
Que princípios, quando você obedece, ele te protege. Na hora pode doer, você não vai entender nada, mas lá na frente ele te protege. Mas quando você desobedece princípios, o princípio mesmo te quebra, porque Deus ele é amor, mas ele é justiça também. E Deus é santo. E a natureza de Deus é santidade. Deus ele é santo, Deus ele é íntegro. E nós precisamos mostrar isso, nós precisamos ser parecidos com Jesus. E para sermos parecidos com Jesus, nós precisamos viver a todos esses princípios que são escritos na palavra de Deus. Eu não sei, eu já compartilhei lá na aula de vida cristã, eu volto a falar. Eu já ouvi liderança de igreja falar bem assim, que nada, você não pode viver tudo que está escrito na Bíblia, não. Eu falei, pois Jesus voltar, ele vai me pegar aqui na terra, lutando para viver aquilo que eu acredito, que é a palavra de Deus. Eu posso até não estar vivendo ainda, sabe? Mas eu estou lutando para viver todos os dias os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra e as doutrinas cristãs, né? 5. Colaborar para que o educando tenha uma filosofia cristã de vida em todos os sentidos da sua existência. Eles precisam compreender que a vida secular dele, da vida cristã, não está dissociado. Ele é um cristão, você é um cristão, você é um servo do seu, você é um pequeno Cristo na terra. Então, as características da sua vida têm que ser parecidas com Cristo. O velho homem já morreu, ficou para trás. Agora, o novo homem está sendo formado dentro de você. A gente precisa explicar todas essas coisas. Educador cristão deve viver uma vida de oração. Nem precisa falar sobre isso, né, gente? Quem gostaria de ler aí? Vamos ler aí Mateus 6,6? Mateus 6,6. Quem gostaria de ler para mim aí? O educador cristão deve viver uma vida de oração. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu gosto tanto desse texto, esse secreto aí, eu gosto demais. Mas por que que quando ele fala assim, ó, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Quando a gente entra no quarto e fecha a porta, a gente está declarando, né, assim, olha, eu estou abrindo mão de tudo que ficou lá fora, estou reservando esse momento aqui exclusivo para estar com a pessoa mais importante da minha vida, que é o meu Senhor. Estou fechando a porta para o ativismo, né? Para tantas vozes que ecoam ao meu redor, para o meu eu, para a minha necessidade, estou ali me rendendo em oração, naquele momento todo especial, secreto, separado, para estar com o Senhor. Ele diz assim: teu pai, o que vê em secreto, eu coloquei dita errado, aí, te recompensará. Eu falo assim que Deus é um Deus que ele ama nos recompensar, o Senhor ama nos abençoar. Sabe, meus irmãos, eu olho para Deus assim, eu não olho para aquele Deus, eu sei que Deus está sentado no alto sublime trono, coroado de glória e majestade. Eu tenho essa convicção, esse entendimento, mas eu olho Deus como o Abba, aquele paizinho querido, aquele pai que está presente, aquele pai. E como eu olho para o meu pai, sabe? Eu olho para ele e falo, passo o dia todinho assim, falando com ele, né? A importância, o valor que eu atribuo a ele é um valor muito profundo, é um relacionamento simples, mas é um relacionamento de pai. Não tem distanciamento entre nós. Sabe, apesar da reverência que tem que haver, mas há a intimidade, há a simplicidade. E qual é o pai que vê um filho se achegar a ele, que não alegra o coração e não tem o desejo de recompensar esse filho? E a coisa melhor do mundo é quando recompensa, quando ele nos recompensa com a sua presença, quando ele se revela a nós. Nós precisamos desse tempo, esse tempo de intimidade, né? Esse tempo para nos achegar ao Senhor, a estar na presença de Deus. Viver uma vida de oração ainda. Vamos falar sobre isso. Há muito tempo tem se chamado a oração do o fôlego da alma. Eu não sei se é Spurgeon que falou, não sei. A respiração, o fôlego, né? Orar é algo muito mais profundo que a simples pronúncia de palavras. A prece faz vibrar a alma antes de se traduzir em vocábulos e permanece no espírito após ter sido falado por quem quer que seja. Então, você fala com Deus, aquilo transborda dentro de você. Gosto muito do que meu amigo pastor André Scali te fala, que
Eita, Gil, quando nós nos derramamos na presença de Deus, nós nos levantamos, fica a poça lá no chão, de catarro e lágrimas. Mas quando a gente levanta com os olhos fechados de tanto chorar, você desceu todo quebrado ali, mas quando você levanta, você respira novo. Você respira, você respira uma outra pessoa, um outro ambiente, uma outra atmosfera, né? Isso é muito gostoso. A gente não consegue descrever, definir, nem descrever, sabe, a profundidade de estarmos na presença de Deus, de ministrarmos ao coração do Senhor e sermos ministrados por Ele. Não existe. Quando você entra correndo rápido, que você fala. Mas lembre-se de uma coisa, tem momentos que ele quer te escutar, tem momentos que você nem fala nada no silêncio da adoração. Quantas vezes nós nos colocamos na presença de Deus angustiados, cheios de interrogações e só gememos ali, e o Espírito Santo pega aqueles gemidos e com palavras inteligentes, ele organiza tudo e leva para o coração do Pai e mostra, expressa tudo aquilo que nós estamos sentindo, e Deus, naquela brisa suave, derrama com aquele poder, sabe, aquela paz, aquele refrigério. Depois vem a voz profunda do Espírito Santo lá de dentro do seu coração, do fundo, e vem, depois ele toma todos os recantos do seu ser, ele ministrando ao seu coração e falando o que ele está sentindo, que está entendendo o que você está dizendo, ele vem trazendo respostas, ele vem ministrando ao seu coração. É a coisa mais gostosa da vida. É a coisa mais maravilhosa da vida. Eu costumo dizer que o melhor lugar do mundo é no centro da vontade de Deus. O melhor momento do nosso dia, da nossa vida, é no secreto, na presença de Deus. E o que nos mantém de pé é a presença de Deus, é aquilo que nós regamos no altar todos os dias com Ele, no secreto com Ele. O, educa... o educador cristão, antes de ser um pedagogo, deve ser um homem de oração, de comunhão íntima com o Mestre dos Mestres. Jesus Cristo mesmo era um homem que orava intensamente, sem cessar. Vamos ver alguns textos aí? Mateus 14, 23. Vamos ver aí. Mateus 14, 23. Outra pessoa abre aí Mateus 26, 36. Outro abre aí Marcos 1, 35. Outro abre aí Lucas 3, 21. Mateus 14, 23. Mateus 14, 23. Quem abriu 14, 23, pode ler aí. Eu vou ler, Gil. Pode ler, amor. Mateus 14, 23. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. 14, 23. Ele subiu ao monte a fim de orar sozinho, ó. E ao cair da tarde ele estava ali sozinho orando. Jesus Cristo, né, mostrando aí a palavra dependência de Deus. Momento de oração 26, 36. Mateus 26, 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Que momento, hein, gente? Que momento. Marcos 1, 35. Marcos 1, 35. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Saiu para um lugar deserto e ali orava. Lucas 3, 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Tá vendo aí? Orando ele, o céu se abriu. A gente sabe que quando a gente ora, o céu se abre sobre nós, né? Eu falo quando a gente ora, Deus
trata dos nossos corações. O Senhor revela a sua vontade para nós. O Senhor nos dá direção, orientação, estratégias. Você ministra ao coração de Deus e Deus ministra ao seu coração. Quando você dá importância ao secreto, educador cristão, você e a Trindade juntos, se submetendo mesmo ao senhorio de Cristo, fará obras tremendas. Para que Deus, o que, gente? Ouça o que aí realmente é? É, Para que realmente. Deus ouça realmente nossa oração, torna-se indispensável apresentarmos-nos diante dele com um profundo senso de insuficiência e humildade de espírito. Sabe por que isso aí que ele está falando dessa forma? Porque tem gente que tem pessoas que oram assim, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, e vai orando aquelas orações, parece que repete, né? Parece que tem uma fórmula para orar. Quando a pessoa tem uma vida de oração, você sente a intimidade dela com Deus, a forma que ela abre e rasga o coração na presença de Deus, não é? Então, tem pessoas que parece que a oração foi aprendida, são repetições. A gente tem que se apresentar diante de Deus com humildade de espírito, entendendo que nós não somos nada, que Ele é o nosso Deus e que nós estamos diante do Senhor da glória. Eu tenho uma citação lá, está até no meu caderno lá meu caderno lá no, de anotações do seminário, que fala que o gabinete do pastor ele tem que ser um lugar secreto. Quando fala de lugar secreto, é um lugar onde ele busca. Depois eu vou pegar para vocês verem a anotação, é muito linda, que fala sobre isso. Eu tenho aqui alguns pensamentos sobre isso. E essa parábola do fariseu e do publicano, em Lucas 18, 9 e 14, a gente sabe como é que é essa oração, né? Vamos dar uma olhadinha nela lá. 9 a 14. Eu vou com Lucas 18, de 9 a 14. Mateus, Marcos, Lucas. Gente, eu ligar. Espera aí. Eu liguei esse aqui, mas não vou ligar agora não. Lucas 18, de 9 a 14. Mateus, Marcos, Lucas 18. A postura do publicano, do fariseu e do publicano. Lucas 18, de 9 a 14. A gente tem tanto 18, de 9 a 14. Mas é grande, não é, gente? Mas vamos ler aí só para a gente ficar esperto. Lucas 18, de 9 a 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Quem vai ler o 10? Vamos aí? Lucas 18, de 9 a 14. Gente, a Bíblia tem que estar do ladinho de vocês aí, queridos. Ô, pessoal, pessoal. Caderninho e a Bíblia aí do lado. Os Pois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. o fariseu posto em pé orava de si mesmo e para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O 12. Jejuno 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. 14. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O fariseu era alguém autossuficiente, né? Ele mostrava essa autossuficiência dele: eu sou, eu faço, eu vou.
E o publicano, oh Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia das minhas negligências, tem misericórdia dessa natureza difícil que eu tenho, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim, meu Deus, do meu temperamento, tem misericórdia das minhas ações, me ajuda a ser diferente. Essa era a oração do publicano. Agora, a do fariseu era triste, eu sou, eu faço, eu vou. E depois a gente sabe quem eram os fariseus, né? A palavra do Senhor fala aí em toda a Bíblia quem era a classe dos fariseus. Eles se achavam melhor do que todo mundo. Essa parábola nos ensina duas verdades profundas a respeito de oração. A primeira, quem gostaria de ler aí? A primeira verdade que essa parábola nos ensina. Esta parábola nos ensina duas verdades profundas a respeito da oração. O orgulho, cheio de si mesmo, só oram externamente. Todo aquele que menospreza seu semelhante, considerando-se superior a ele, não é ouvido por Deus. Olha para vocês verem que coisa mais profunda, gente. Todo aquele, ó, o orgulhoso, cheio de si mesmo, só ora externamente. Quer dizer que ele não rasga o coração na presença de Deus. Essa oração, ela não é sincera. Essa oração é o tipo de oração que ela é feita só para convencer as pessoas, não é? Não é aquela coisa feita com profundidade. Porque é aquele que menospreza o seu semelhante e que se considera superior não é ouvido por Deus. E quantas pessoas estão à frente da igreja hoje que menosprezam o seu semelhante? Mas tem um vocabulário rebuscado, né? Tem aqueles dons. Eu não estou falando de dom espiritual, não. Eu estou falando desses dons que a pessoa já nasce com eles, os dons inatos, né? Ele tem bagagem, tem uma forma de falar, e está lá na frente e diz que está fazendo a diferença, fazendo de conta que está fazendo a diferença, né? E fazendo de conta que está fazendo a vontade de Deus. E a gente sabe ir nos bastidores, menosprezando todo mundo que passa pela frente, pisando mesmo. Vai pisando no cara, as reações são as mais terríveis possíveis. Uma pessoa dessa me fala uma coisa aí, é orgulho. Gente, o grande problema na vida do cristão hoje chama-se orgulho. Orgulho. Às vezes a pessoa, o orgulho, ele é muito sutil. Lembra que o pastor Francisco estava ministrando a aula de ética ministerial, lembra? O orgulho, ele é muito sutil, né? Às vezes você é bem sucedido numa área, a pessoa fala, uau, ô fulano, você é tão bom nessa área, você deixa o orgulho subir. Você acha, você se esquece que você só é eficiente porque tem um Deus eficiente e suficiente que te faz ser você, faz de você aquilo que ele quer que você seja. Ele é a fonte. Deus, ele é a fonte. Quando a gente entende essas questões, a gente não tem motivo para se orgulhar. Quando a gente sente, a gente entende que nós somos apenas um machado na mão do lenhador. E se o lenhador não empunha o machado para cortar, nada acontece. Quando a gente entende isso, a gente vai compreender qual é o nosso chamado, qual é a nossa responsabilidade, a nossa vocação e qual é, como é que diz? E como é que eu tenho que responder o meu posicionamento, né, em relação a tudo isso. Eu preciso entender que o orgulho é muito perigoso. Essa parábola ela nos ensina isso, que o orgulho cheio de si mesmos e o orgulhoso é cheio de si mesmo e só ora externamente. Eu peço a Deus todo dia, sabe o quê? Senhor, a vinda do teu filho está próxima, tem misericórdia da minha vida. Meu Deus, tem misericórdia, me livra do orgulho, da inveja, da presunção, da prepotência. Gente, são coisas que estão na minha oração todos os dias. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Eu tenho aqui uma série de ensinamentos sobre os dons espirituais naquele material do autor Bill Hybels, que chama Rede Ministerial. Ele fala sobre todos os dons espirituais e o perigo dos dons espirituais. Um dos perigos do dom de ensino é você pensar que você é bom demais, que você sabe, que você. Uau! Eu não sou top. Top é o Espírito Santo de Deus que me faz lembrar de todas as coisas, pela misericórdia dele, ele me usa. Então a gente precisa, ele mostra, ele nos ensina como a gente identificar onde tem esse espinho aí na nossa vida. Em todas as áreas, todos os dons espirituais, ele nos mostra a definição, as características, o perigo e como vigiar também, a aplicação prática. É maravilhoso o conteúdo. A gente trabalha com ele no preparo de liderança, liderança de discipulado. A gente vai lapidando a vida dos discipuladores em cima disso, para eles entenderem que não é a glória deles, é a glória de Deus.
Aí, ó, o segundo, o espírito de total dependência do Senhor é, sem dúvida, o primeiro e mais importante indício de um coração posto em comunhão íntima e sincera com Deus. O espírito de total dependência. A gente estava conversando lá na igreja, que dia foi? Hoje é quinta, quarta, né? Foi terça-feira. O pastor Francisco, quando o pastor Francisco pega o microfone, que ele fala assim, ó, hoje eu não vou pregar, não. Ele fala bem assim, hoje eu não vou, já aconteceu isso inúmeras vezes e acontece constantemente. Ele fala bem assim, eu não vou pregar hoje, não, só vou compartilhar aqui um texto, acho que por causa do cansaço, a correria do dia a dia. Aí ele pega e começa. É um momento que Deus usa ele poderosamente, é nesse momento. Aí eu estava conversando com ele terça-feira, eu falei, sabe por que isso, pastor? Quando eu sou fraca é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Eu falei, o senhor, tem hora que o senhor pega o microfone lá, o senhor fala, eu não vou pregar hoje, não. Eu falei, agora é que ele vai pregar mesmo, porque ele está ali, ó, completamente vazio dele, ele está completamente submisso ao Espírito Santo de Deus, e Deus usa ele poderosamente na ministração da palavra. Sabe por quê? Quando eu sou fraca é que sou forte. E é o poder de Deus vai se aperfeiçoando em minha fraqueza. É a minha dependência do Senhor, sabe? É o indício de um coração posto em comunhão íntima e sincera com Deus. E nós precisamos nos render, nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Eu falo assim que marido precisa se derramar na presença de Deus, para que Deus faça diferença na vida dele, através da vida dele, como homem de Deus, como sacerdote, como liderança da sua casa. Né? E a mulher, da mesma forma, eu falo que a mulher é o pescoço, a mulher precisa se submeter mesmo em oração, em jejum, palavra, para que Deus use ela para santificar, para fazer a diferença na vida do esposo e dentro do seu ambiente, né? Eu falo dentro do seu Éden, dentro do seu lar, porque o lar ele não é feito de tijolos, a gente sabe disso, né, gente? De princípios. Lá é a atmosfera, lá não é aquela casa de tijolos, né? Eu gosto muito não sei por que que eu estou falando isso, mas eu vou dizer. Compartilhei com o pastor Jânio isso na terça-feira também, a gente conversando, eu falei, olha, eu amo a definição de casamento no livro de Oséias. Casamento não é coisa perfeita, casamento não é coisa perfeita, não, casamento não é coisa perfeita, com pessoas perfeitas, vivendo perfeitos princípios, mas ele é constituído de pessoas imperfeitas, que geralmente se chocam, se magoam, mas entendem e vivem na dimensão do perdão e permitem que o poder restaurador de Deus venha sobre o seu casamento e traga uma nova perspectiva, né? E cure. Isso é que é casamento, na definição de casamento. Casamento não é coisa de gente perfeita, vivendo perfeitamente por perfeitos princípios. É coisa de gente perfeita, que frequentemente se chocam, se magoam, mas se entendem que tem que viver, né, uma atmosfera de perdão, de liberação de perdão, para que o poder restaurador de Deus venha e cure o casamento, cure as feridas. Eu costumo dizer que as feridas, que as palavras elas ferem mais do que punhais. A maneira que um homem fala com uma mulher fere profundamente. A maneira que a mulher recebe cada palavra da boca de um homem fere profundamente, porque a mulher ela é um ser, ela é emocional, a mulher é um ser sensível. Por que é que Jesus disse bem assim por que que a palavra diz que o marido, ele tem que amar a sua esposa como o Senhor amou a igreja, assim mesmo se deu por ela. Se você perguntar para minha neta de 10 anos, como é que tem que ser o marido, Bela? Se você pedisse um esposo para Deus, o que você falaria com o Senhor? Ela disse: olha, vovó, eu pediria a Deus um homem que compreendesse que ele, na minha vida, ele tem que me amar como Jesus amou a igreja, assim mesmo se entregou para ela. Ela começa a pontuar. Como é que Jesus amou a igreja, vovó? Aí foi, ele se entregou por ela começa a pontuar, pontua, e pontua tudo. E chega no final, as pessoas precisam entender isso, vovó, porque se não for assim, ele não vai conseguir me amar. E o homem, para amar uma mulher, para a gente confiar nele, ele precisa primeiro ser apaixonado pelo Senhor, vó. Ela compartilha isso, eu fico, sabe, de boca aberta com um negócio desse. Então, como é que entende um negócio desse, né? Acho que é de tanto ver o povo aí falando na igreja, ministrando, isso é bom demais, que fica no coraçãozinho. Então, a gente tem que entender que nós precisamos ser dependentes de Deus e ter uma comunhão íntima e sincera com Deus. Pontos vitais. No exercício do seu ministério, o educador cristão ora a Deus para que tenha a inspiração suficiente no preparo do assunto a ser abordado.
bem como roga ao Espírito Santo para que sustente e oriente os educandos, suas vidas, aspirações e necessidades. Tudo que você faz, coloque diante do Senhor. Ore ao Senhor. Senhor, me dê inspiração suficiente para preparar essa mensagem. Cuidado com a substituição do Espírito Santo pela inteligência artificial. Eu vi uma palestra de Hernando Dias Lopes sobre isso esses dias e do pastor Lamartine Pozella. Eu fiquei horrorizada e de olhos bem abertos. O povo pergunta tudo para o Gemini, pergunta tudo para a inteligência artificial, para não sei quem, para não sei quem, mas não pergunta para o Espírito Santo de Deus. Gente, inteligência artificial veio para o mundo para tomar o lugar do Espírito Santo de Deus. Se a gente brincar, ele vai tomar. Aí é onde vai complicar, porque nós estaremos negligenciando a pessoa do Espírito Santo. Nós temos que ter todo cuidado. E outra coisa, se agora está assim, imagine daqui a uns anos, nós precisamos valorizar a terceira pessoa da Trindade. Nós precisamos valorizar o Espírito Santo de Deus e buscar nele inspiração suficiente para preparar a nossa mensagem, né? E nós precisamos colocar os assuntos, os conteúdos diante do Senhor e pedir a Ele, Senhor, me sustenta, Senhor, me orienta, meu Deus. E orar pela classe que você está ministrando. Se você é líder de senhores, ore pela turma dos senhores, coloque diante de Deus, Deus, o que é que o Senhor quer que eu trabalhe na vida dos irmãos? Tenha um ambiente aberto para que eles expressem as dificuldades, os pensamentos, as ações, as reações, as lutas do cotidiano. Peça, como é que diz? Promova esse relacionamento. Depois você vai pedir a Deus para trazer ao seu coração quais são os pontos que você precisa orar, interceder. Eu amo intercessão profética. O que é intercessão profética? Você vai gerar, sabe, a história da vida de uma pessoa, orando a palavra em cima da vida da pessoa. Eu olho para alguém, aqui ó, na plataforma de ensino, esse dia Deus falou comigo. Esse dia Deus me falou sobre um dos alunos aqui do seminário e falou comigo: você vai orar por esta pessoa. E Deus pontuou todos os pontos para mim, assim, ó. Eu comecei a entender, comecei a orar, e comecei a buscar, e comecei a pontuar. E comecei a pedir ao Senhor, clamar ao Senhor para que entre com providência. Porque gente, eu sinto, sabe? Eu sinto no mundo espiritual. Eu sinto no mundo espiritual, eu consigo captar. A pessoa pode ser quietinha, não falar nada, mas eu percebo, eu sinto. Porque o Espírito Santo de Deus, ele traz profundamente. Eu quero compartilhar uma experiência com vocês. Quando a Sião fundou aqui em Guanambi, a Igreja Batista Sião, eu me converti lá. E eu via muito um pastor aqui hoje da igreja, Nossa Casa Church, pastor Ronei. Eu me lembro, eu achava uma coisa muito interessante nele. Na época, eu nasci de novo na renovação, naquele mover de Deus que teve aqui, aqui no nosso Brasil, na época. Tanto que Deus foi batizando as pessoas com o Espírito Santo, nas igrejas, aí virou aquele mover de Deus. Eu me converti nessa época. Aí, a Sião, nós tínhamos, o líder de jovens era o pastor que chama Rui, e era o pastor Rony, esse pastor da nossa casa. E ele orava ao Senhor, Deus deu a ele o dom de profecias, sabe? Deus batizou ele com o Espírito Santo concedeu a ele o dom de profecia. Gente, eu via ele profetizar e eu via as profecias todas se cumprirem. Parece que Deus falava assim: eu tenho pressa de operar. E Deus derramava, Deus falava e Deus cumpria. Mas teve um dia que ele começou a sofrer tanto que eu vi ele no altar de joelhos, que nós orávamos, fazíamos campanhas de jejum e oração, era 30, 41 dias, era de boca no pó, clamando ao Senhor. E eu vi ele orando, falando, sabe o que com Deus? Senhor, eu não quero o dom de profecia, é muito sofrido. E uma outra coisa, a coisa que eu tenho mais medo é de abrir a boca e dizer assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado. Se for fruto do meu emocionalismo. Gente, ele rasgou o coração e ele pedia isso a Deus, ele clamava isso. Deus, eu não quero não, Senhor. Tira de mim, eu estou assustado. Nessa época, sabe o que aconteceu? Aí pediu a Deus assim: ó, Deus, eu quero que o Senhor substitua esse dom de profecia pelo dom de discernimento. Me dá o dom de discernimento. Aí ele ministrando para o pessoal, eu fazia parte do ministério de intercessão da igreja. Aí ele falando com a gente, ele compartilhando. Aí ele virou, eu falei com ele: engraçado, o que eu tenho pedido a Deus é o dom de discernimento e de intercessão. Não, dom de discernimento.
Quando foi um dia, veio um pastor de Salvador, ele estava ministrando aqui na cidade, ele me chamou na frente da igreja e falou: Deus está derramando sobre a sua vida o dom de discernimento de uma forma tão aguçada que você não imagina para o cumprimento de um ministério. E o dom de intercessão profética. Depois disso, o Senhor vem mostrando, vem confirmando, confirmando. Então, mas para que isso? Para edificação do corpo. As pessoas buscam muito o dom de profecia, mas, gente, o dom de discernimento, ele é importante, ele é necessário, ele é indispensável para quem trabalha na área de discipulado, de liderança, não é só discipulado, não, de liderança. O dom de discernimento mostra coisas tão profundas para a gente. Né? Ele nos torna sensível à voz do Espírito, ele nos torna sensível ao mundo espiritual. Gente, eu tinha uma época da minha vida que eu olhava, eu parava no tempo, eu falava assim: o diabo vai trabalhar assim. Aí eu fazia um mapa do trabalhar do diabo e falava: Deus está fazendo isso, mas Satanás vem retaliar com isso, com isso. O nome disso é guerra espiritual. Eu comecei a era uma coisa tremenda o que acontecia. Sabe o que é isso? Dom de discernimento. Falei: agora eu sei por que que Deus me deu esse dom. É para trabalhar com gente, para investir na vida das pessoas. Então a gente tem que ser dependente de Deus. O nosso ministério, como liderança, educador cristão, nós temos que ser dependentes de Deus. Porque quando vierem as adversidades, as tempestades da vida, quando vierem até nós pessoas todas quebradas, nós precisamos ter uma palavra que sai da boca de Deus, um rema para acalentar, para curar, para transformar a vida das pessoas. E com certeza Deus nos usará essa palavra encontrará guarida no coração de todos aqueles que ouvem, né? Nós precisamos ser dependentes de Deus por isso. Outro ponto vital é que na oração que fazemos temos que estar dispostos a ouvir o que Deus quer nos dizer. E para aquele que ora com fé, Deus sempre comunica o amor e a esperança. A oração do Pai Nosso é algo tremendo, não é verdade? Então nós temos que estar dispostos a ouvir o que Deus quer nos dizer. Às vezes nós vamos à presença de Deus, nós queremos só falar, não é? Senhor, e fala, e fala. Às vezes pede, 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 pede. Eu gosto muito daqueles elementos da oração que eu compartilhei com vocês em vida cristã. Oração, oração, louvor, adoração, confissão, intercessão profética, né? Intercessão profética não é intercessão. O profético não é intercessão. Então, são os elementos da oração. A gente precisa orar, mas a gente precisa também estar disposto a ouvir a Deus. Quantas vezes a gente chega na presença de Deus, você não tem nada a falar, de tão triste que você está e quebrado. Aí você começa a adorar, você começa a dizer: Deus, eu estou tão cansada, mas eu te amo. Eu preciso da tua presença. Deus me escuta, Deus me abraça. Deus, eu quero deitar no teu colo. Deus, eu quero deitar no teu ombro. Deus, eu quero ouvir tua voz. Deus, eu quero sentir o teu aconchego. Quantas vezes a gente fala isso? A gente não tem uma palavra para falar, só fala essas coisas assim, sabe? Essas pequenas expressões. Mas sabe o que é o mais interessante, o mais importante é a sinceridade do coração. Eu não estou aqui diante de plateia nenhuma, eu estou aqui no meu secreto diante do Eterno, a pessoa mais importante da minha vida. Eu não estou aqui contando com likes, com admiração de ninguém. Eu estou aqui contando com o Rei da Glória. Eu estou aqui para ministrar no coração dele e ser ministrada por ele. E é por aí. A oração do Pai Nosso que estás no céu. É maravilhoso demais. O educador cristão deve ser alguém verdadeiramente humilde. Gente, a gente tem encontrado uma pessoa, a falta de humildade tão grande no meio da educação cristã. Estou falando porque é disso que nós estamos tratando. Nós temos visto tanto isso no meio do povo de Deus, a falta de humildade. Esses dias nós estávamos falando sobre isso lá na igreja, sobre a falta de humildade. As pessoas trabalham juntas, mas não dão o braço a torcer, que elas não são boas em tudo. Elas têm algo na vida, tem alguma área na vida que elas precisam de ajuda, de alguém que venha agregar, de alguém que venha ajudar. Nós somos membros do corpo, nós vivemos em interdependência, nós precisamos entender que nós somos suporte uns dos outros, nós precisamos entender que, apesar de Deus nos colocar em local de destaque, né, lá no velador, que fala, né?
no velador a luz, mas a gente tem que entender que a luz que tem que brilhar é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, a estrela da manhã, o sol da justiça. A gente tem que entender que a humildade tem que fazer parte do nosso coração. A gente passa por processos na vida cristã. E quando nós vamos nos convertendo, nos amadurecendo na fé, a gente vai, sabe, desapegando, a gente vai renunciando tanta coisa. Eu não estou nem aí. Deus me deu uma bagagem teológica até boa. E, sabe, eu leio a palavra, isso aqui abre e vem para o meu coração. O pastor está pregando ali, eu tiro não sei quantas mensagens apenas em um parágrafo. Deus ministra uma coisa no meu coração profunda. Amém, glória a Deus. É Ele. Tudo vem dele, para ele tem que retornar. A glória é dele, o poder é dele, o falar é dele, o dono é dele, o dono é ele, o Deus é ele. A gente precisa entender isso. O reino é dos céus, né? A gente precisa entender isso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Porque ele entende que há um Deus, um Senhor, que governa todas as coisas. Há uma estrela da manhã e o sol da justiça, não existe outro. Não existe outro. Tudo que nós temos e somos vem dele, para ele retorna. Temos que ser humildes. Humildade é a chave. Ixi, pulou demais aqui. Humildes, humilde. Vamos ler aí, gente, que vocês estão muito caladinhos aí. Vamos aí de humildade aí. Quem tá falando de humildade aí? Quem quer? Lê sobre humildade aí, povo lindo de Papai do Céu. Ué, gente. Humilde, humilde, Proust. A aceitação pelo homem do estado de aprender e se perdoar, contrastando a humildade com o orgulho que nos fala a Bíblia em Ezequiel 30:18, Romanos 12:6 e 1 Timóteo 6:17. Não. Ezequiel 30:18. Vou abrir Ezequiel, vamos aí, Romanos 12:6. Vamos abrir aí. Ezequiel 30:18. Gente, eu gosto tanto do livro de Ezequiel também. Ezequiel 30:18. Romanos 12:16. Ezequiel 30:18. 30:18. 30:18. Ah, Ezequiel 30:18. Em Táfne se escurecerá o dia quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar a soberba da sua força. Uma nuvem a cobrirá e suas filhas cairão em cativeiro. eita, menino, que profecia, hein? Quando eu quebrar ali os jugos do Egito e nela cessar o orgulho do seu poder. Quem quebra é o Senhor, né? O orgulho. Vamos ver ali, Romanos 12:6. Aceitação pelo nome Tem do Ô, um, Senhor. Gil, é 12:6 ou 12:16? Cadê? 12:16 é mesmo. É porque eu errei aqui, desculpa, meu amor. É 12:16. Tá, Romanos, vou ler. pode ler. Sede unânimes entre vós. Não sejais orgulhosos, mas prontos a acompanhar os humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nossa, não sejais só sábios aos nossos próprios olhos, temos que ser humildes. 1 Timóteo 6:17. 1 Timóteo 6:17. 6:17. Peraí, mamãe. 1 Timóteo 6:17. Eita. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na estabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Oh, glória a Deus! Nós não devemos depositar sua esperança na riqueza, falando para os ricos, né? Mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Não sejais orgulhosos, exorta os ricos,
Porque o que a gente mais vê em quem tem muito, ó, é o quê? É o orgulho, né? A presunção, a prepotência, se acha melhor do que o outro, os outros. A humildade de espírito, pode ler aí, quem gostaria de ler? A humildade de espírito. A humildade de espírito, ensinada por Jesus, indica que é bem-aventurado o homem que toma consciência de suas limitações e que deposita toda a sua confiança em Deus. É um estado de total ignorância diante da sabedoria divina, onde Jó, arrependido de sua autossuficiência, fez sua confissão diante de Deus. Vamos ver a confissão aí? Pode ler, Jéssica. Na verdade, falei do que não entendia, causas maravilhosas demais para mim, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó 42:3. Olha que tremendo, que maravilha. Bem-aventurado homem que toma consciência de suas limitações e que deposita toda a sua confiança em Deus. E Jó teve isso, né? Ele teve consciência, ele sabia que ele era carne, que ele era pó. Ele depositou toda a sua confiança em Deus. É um estado total de ignorância diante da sabedoria divina, diante da sabedoria divina. Aí lembrei daquela música, ó, profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. A gente tem que entender isso, nós precisamos ser humildes. Jó, arrependido de sua autossuficiência, fez essas confissões aí, ó, que Jéssica acabou de ler. Eu falei de coisas que eu não entendia, maravilhosas, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Isso é entender as suas limitações humildemente. Características do educador cristão. Uma das características, ele deve ser dotado de uma ética irrepreensível. Isso aí vocês estão, como é que diz? Vocês estão afiados, porque o pastor Francisco tem batido nessa tecla, né, gente? Tito 2,7 fala: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade e reverência. Nós precisamos mostrar integridade e reverência no ensino. Então, o educador cristão ele deve ser dotado de uma ética irrepreensível. Lembrei agora de Rebeca, do pastor Jânio. Papai, o que é ética? Não, o que é carisma e caráter? O pastor Jânio chegou e pontuou para ela. Aí depois ela disse, aí ela viu uma cena em um determinado lugar, quando ela terminou, eu falei: ei, papai, esse aí é todo felizinho, viu? Ele tem muito, ele tem muito carisma, mas caráter ele não tem. Sobre diferenciar e estabelecer o que é caráter e o que é carisma. Achei uma coisa tão interessante por causa da idade dela, né? A maturidade. Mas vai ensinando direitinho, eles vão entendendo. O que é uma ética? Eita, entrei lá no pastor Francisco, na disciplina dele. A ética é uma ciência da moral. Como é que é, gente? Lê aí para mim aí, gente, tá aqui debaixo de uma tarja aqui. Ética, ciência da moral, diz respeito às normas sobre as quais o ser humano e a sociedade vive e convive. Comportamento ético envolve liberdade e responsabilidade. O homem, enquanto membro de uma sociedade, deve ser comprometido com sua conduta ética. O educador cristão tem uma área muito importante da vida dele, é a área do aconselhamento pastoral. Aconselhamento, né? Quando a gente fala de pastoral, porque todo líder de um pequeno grupo, ele é um pastor em potencial, ele está ali pastoreando um grupo, né? Então, ele tem que ter o comportamento ético, principalmente na área de aconselhamento. A pessoa chega para você, abre a vida, te conta as coisas, de repente você vai levar lá para frente e depois o negócio fica feio. Já vi muitas pessoas saírem da igreja, deixarem de abrir os corações, de procurar ajuda com lideranças, sabe por quê? Eu não vou fazer isso não, porque eu falo aqui, depois a igreja todinha está sabendo. Isso é muito triste, viu, gente? É triste demais. Então, a ética moral diz respeito às normas sobre as quais o ser humano e a sociedade vivem e convivem. Nós vemos isso lá em ética cristã, né? Então, como é que deve ser o comportamento ético? Envolve liberdade e responsabilidade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E o homem, enquanto membro de uma sociedade, deve ser comprometido com sua conduta ética. Ter cuidado, né, com a reputação. O educador cristão, como homem de Deus, deve ser alguém eticamente responsável por suas ações, cujo comportamento é de vital importância na formação de caráter cristão dos seus alunos. Gente, o nome disso é reprodução do discipulado. Eu tenho um livro aqui,
formação de um discípulo, ele está ali, muito bom. Ele fala sobre isso. A gente vai forjar, né? A gente vai formar o caráter de uma pessoa. A gente vai lapidar a vida de uma pessoa. E é por isso que o nosso posicionamento como homem, como mulher de Deus, tem que ser uma postura ética e responsável. Porque as nossas ações é que vão mostrar para o nosso educando lá, né? Para o nosso aluno, ou quem quer que seja, vai mostrar quem sou eu mesmo diante de Deus, se eu sou verdadeiramente uma serva de Cristo. É o meu comportamento é de vital importância na formação do caráter cristão dos seus alunos, porque diz que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, não é? E você tem que entender uma coisa, que o seu aluno, o seu discípulo, ele está constantemente te observando. Às vezes existem situações que você nem imagina, né? As suas reações diante de algumas situações no ambiente que você está. E os discípulos estão bem de olho em você para ver como é que é o seu posicionamento e a sua resposta, as suas reações, né? Isso faz toda a diferença na vida do discípulo, na vida do aluno. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, né? E procurar viver de uma forma ética, responsável. Entre os aspectos que marcam o testemunho ético do cristão em geral, o do educador, em particular, destacam-se. Vamos ver? O homem reto é temente a Deus e se desvia do mal. Jó 2:3. Vamos ver aí? Entre os aspectos que marcam o testemunho ético, nós estamos falando de testemunho ético do cristão, em geral do educador, né? Em particular, destaca-se Jó, que era um homem reto e temente a Deus e se desviava do mal. Está em Jó 2:3. Engraçado é que eu abri bem em cima. Jó 2:3, que diz o seguinte: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o consumir sem causa. Ó Satanás, ó diabo, tu tá querendo me jogar contra meu servo Jó, mas ele tem umas características, meu filho, que eu vou te contar uma coisa, viu? Que Jó maravilhoso. O cristão reto é um novo homem criado segundo Deus. Éfeso 4, Éfeso, oh Jesus. Efésios 4:24. O cristão reto é um homem criado segundo Deus. Efésios 4:24. Gente, só estou dando uma corridinha aqui, viu? Efésios 4:24. Vamos ver o que diz? Efésios 4:24. Diz o seguinte. Ai, ai. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Eu amo esse texto. Em justiça e retidão, procedentes da verdade. O cristão reto é um novo homem, criado segundo Deus. E vos revestiste do novo homem. Como é que é o novo homem? Criado segundo Deus. É a nova criatura, né? Como ele foi criado em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ei, palavra, que você é linda demais. A pessoa íntegra teme ao Senhor. Provérbios 14:2. Vamos entrar aqui e dar uma ajudazinha ao pastor Francisco, que nem mais com a gente, ele está aqui, mas vamos aqui lembrar dele. Nosso querido e amado pastor. Pensa aí, gente, eu amo o pastor Francisco. Provérbios 14:2. Pastor Francisco é um ouro em pó, gente. Quem encontrou aí que eu não achei provérbio aqui, não, gente? Provérbios 14:2. Diga assim: quem Pode anda ler, amor. direito. Oi? Pode ler bem. Tá. Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue caminhos enganosos o despreza. Tá vendo aí? Quem anda direito, né, em integridade, teme ao Senhor. O homem irrepreensível em sua conduta é um homem livre do mal. Salmo 19:13. Quem poderia ler? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Glória a Deus. Nem precisa comentar, né? Conduta ética e santidade de vida andam sempre de mãos dadas. Eu gosto disso. Conduta ética e santidade de vida andam sempre de mãos dadas. Colossenses 1:22. Vamos ver aí?
Colossenses 1, 22. Conduta ética e santidade de vida andam sempre de mãos dadas. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Santos e inculpáveis, livres de toda condenação. É uma conduta ética, é santidade de vida. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de quê, gente? Lê aí, que tá debaixo da tarde aí. Lê aí para mim, por favor. Salmo 37, 37. Leu Salmos 7, Aham. 37? 37, 37, Salmos. Do que é reto, porquanto o homem... Então, 37 e 37. Vai dizer: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Posteridade terá paz, né? O homem de paz terá posteridade, sua posteridade terá paz. Esse é o resultado do homem íntegro, né? O homem reto. O educador cristão deve ser alguém que persevera. Gente, essa palavra perseverar é uma palavra profunda. Eu tenho aqui um estudo sobre ela que fala bem assim, que perseverança é no livro assim. Esqueci o nome do livro, gente, é um livro tão bom. Ele fala e tem um capítulo todinho sobre perseverança. O que é perseverar, gente? Perseverar é continuar. O que é para perseverar? Com efeitos, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Vamos lembrar aí de perseverar? O que quer dizer perseverar? Ah, eu queria pegar o negócio para me compartilhar com vocês ali, mas agora não dá, não. Perseverar. O que é que significa perseverar? Não, meio que permanecer, né, Gil? Não é meio que permanecer? Permanecer, é exatamente. O educador cristão deve permanecer, né? Deve ser alguém que permanece em meio às adversidades da vida, ele não desiste, ele continua. Está em Hebreus 10, 36. Com efeito, tem necessidade de continuar, de permanecer, de perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Mas por que que ele mandou esse versículo aí de uma forma tão objetiva, né? Tão pontual? Por quê? Porque no meio da jornada da vida, no ministério, nós teremos lutas, dificuldades, adversidade. Está dizendo, olha, com efeito, você tem que perseverar. Você vai dizer, com efeito, você vai dizer assim, ó, com efeito, você tem a necessidade de perseverar. As lutas virão, as batalhas virão, né? As intempéries da vida acontecerão, mas o que você tem necessidade é de continuar, se manter firme, porque você, havendo feito a vontade de Deus, você vai alcançar a promessa. Aí está escrito assim, ó, um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram de verdade os degraus que te levaram à vitória. Olha, os problemas eram os degraus que te levaram à vitória. Toda vez que eu estou passando uma grande luta, sabe o que eu faço? Eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Primeiro, eu tenho um vislumbre bem grande da minha trajetória. Lá de trás eu venho, venho, venho. Aí eu fico me lembrando da jornada, de algumas coisas que aconteceram. Aí eu vou chegando e eu falo assim, puxa, ainda estou aqui de pé. Isso significa que tem um Deus que me sustenta. Eu preciso perseverar. E nós precisamos também lembrar que a perseverança não vem só da gente, não, viu? Aonde tem que haver uma disposição do nosso coração, mas nós precisamos de algo para perseverar. Não sabe o quê? O poder de Deus. É por isso que Paulo, ao escrever, acho que foi aos Efésios mesmo, ele diz bem assim, ó, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele fala isso, fortalecei-vos no Senhor, ele está dizendo, desça a fonte, né, para você buscar o poder, para você permanecer firme, para você não desviar do propósito, para você não voltar para trás, para você não soltar as mãos do arado, né, porque nada é fácil, nada é de graça nessa terra. A única coisa de graça que nos aconteceu foi gratuito, foi a nossa salvação, né? Mas assim mesmo, o preço foi o preço de Ô, sangue, Gil, sangue do Cordeiro. Fala, amor.
Dani tá pedindo pra você aceitar ela aí, que caiu a internet dela. Eu aceitei já. Ah, tá. Acho que eu já aceitei. Obrigada, minha irmã. Hum. Entendeu aí? Falando sobre perseverança. Lembre-se sempre, a falta de firmeza do educador cristão em suas convicções levam a desistir logo diante das dificuldades. Lembra? Nós falamos de perseverança e aqui estamos falando, ó, você deve lembrar sempre. Não se esqueça jamais. A falta de firmeza do educador cristão em suas convicções levam a desistir logo diante das dificuldades, objeções e desafios levantados pelos educandos. Isso acontece dentro da sala, viu, gente? Você tem que se lembrar de uma coisa: você está ministrando para todos os tipos de pessoas. Pessoas com cada um com histórico diferente, com as aleijões espirituais diferentes, pessoas que estão ali para serem tratadas. Em algum momento você vai ser confrontado. Vocês vão se levantar contra você, né? Não é só se levantar contra, não. São as coisas do dia a dia, né? No meio da sala, nos relacionamentos. São tantas coisas que podem acontecer, mas a gente tem que estar convicto, né? Que nós temos um Deus, nós somos chamados pelo Senhor e nós vamos permanecer em Deus porque nós temos um chamado. E nós não vamos desistir de forma alguma, porque o propósito de Deus vai cumprir em nossas vidas e através de nós. É na perseverança que se percebe o desempenho do mestre cristão, o seguidor do mestre Jesus. É mestre, seguidor do mestre Jesus. O seu mestre, o nosso Senhor, passou por tantos desafios. Eu fico lembrando de uma coisa, pensando aqui, desde Jesus entre os doutores até a sua maturidade. Jesus, um homem perfeito, né? Jesus, um homem que, meu Deus, o Filho de Deus, ele diz lá em Pedro, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Ele não abriu a sua boca, né? Ele ficou calado, porque ele sabia qual era a sua missão, o propósito e a quem ele servia. Poderia se levantar quem se levantasse, ele ia continuar. E nós precisamos aprender com o Mestre Jesus, né? E ele é quem nos capacita. O educador cristão, ele ama o trabalho que faz. Ama mesmo, viu, gente? Eu falo para vocês de carteirinha, eu sou apaixonada pela docência cristã. Eu sou apaixonada. Tenho estudado muito pouco porque eu estou com um problema seríssimo por causa da estafa mental. Estou com um problema, foi detectado um problema por causa de estafa mental. E eu não gosto muito de computador. Eu gosto mesmo da sala de aula, aula presencial, mas nós precisamos, né? Nós temos que estar aqui. Então, o educador cristão, ele ama o trabalho que faz. Aí fala em Atos 5:42, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Eles eram perseverantes, estavam todos os dias, de casa em casa, no templo. Eles não cessavam de ensinar. Vamos lembrar a educação formal e informal e de pregar Jesus o Cristo. Toda oportunidade era aproveitada para ensinar a palavra. O educador cristão, ele deve saber enfrentar e vencer desafios. Gente, a vida é feita de acertos e de erros. O que nós precisamos apenas é de sabedoria para enfrentar os desafios, enfrentar e vencer. Fala João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí, gente. O próprio Cristo passou por aflições, ainda deixou aí um alerta, né? Tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês também vencerão. Toda vez que você passar por desafios, ele vai dizer assim: se o meu Jesus passou, e ele disse para mim ter bom ânimo, e ele também me disse que ele estaria comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Você sabe o que, que eu me lembro sempre quando eu estou orando, quando eu estou muito triste, angustiada, que eu estou me derramando na presença de Deus, não tenho nem quase palavras para dizer, eu escuto lá no profundo: filha. O povo da aliança, da nova aliança, não caminha sozinho.
Tem um pai que tem um zelo imensurável, que está cuidando de cada detalhe da sua vida. Aquieta o coração. Filha minha, dai-me o teu coração, descansa em mim. Aquieta o teu coração. Eu estou vendo tudo que está acontecendo, eu vejo as suas lutas, as interrogações, muitas vezes os questionamentos em relação ao futuro. Oh, aquieta o coração, eu estou cuidando de tudo. Aprenda a confiar, a descansar. Eu venci o mundo, você também vai vencer. As lutas virão. As lutas só servem para uma coisa, gente, para nos moldar, para nos preparar para o futuro, nos preparar para o propósito. Nós vamos ter, diz que ferida curada é ministério aberto, não é? Então, na jornada, as feridas serão curadas e o ministério vai se estendendo. A estrutura vai sendo trabalhada e a corda vai se esticando. E Deus vai nos fazendo entender por que Ele nos chamou aqui e por que estamos aqui. A nossa vida é feita de erros e acertos, porque somos humanos e nosso Pai entende perfeitamente. Nós só precisamos nos submeter a Ele. Amém? Vamos ver aqui. O exercício da docência cristã não se desenvolve de forma linear, sem sobressaltos, incertezas, dificuldades de toda a ordem. É uma tarefa que exige muita oração, inspiração, dedicação plena e entusiasmo. Pensando em desafios, vamos nos lembrar do patriarca Abraão, que ele tem muito a nos ensinar. Lembra lá da história de Abraão? Nós não vamos ler. Sai da tua terra, da tua parentela. Vai para a terra que eu te mostrarei. A palavra diz que Abraão saiu dali totalmente entregue, confiando na voz que o chamou, que o vocacionou. Deus não revelou o que havia pela frente. Deus só disse: vem, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Então Deus falou: vem. Né? A gente só precisa de uma coisa: ouvir a voz de Deus e obedecer. O exercício da docência cristã não se desenvolve de forma linear, sem sobressaltos. Vai haver os sobressaltos, as incertezas, a dificuldade de toda a ordem. Abraão enfrentou várias dificuldades, é uma tarefa que exige muita oração, mas ele era um homem dependente de Deus. Ele era um homem dedicado, ele era um homem entusiasmado. Sabe por quê? Porque ele acreditava no Deus que o chamou. Ele entendia que ele era o grande eu sou, que ele era absolutamente o Deus que ele necessitava em todas as ocasiões, capaz de suprir cada necessidade sua. Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nispequenu, Macadés, quem é o Roi Elohim, o Deus que sara, santifica, transforma, aquele é nossa paz, o nosso advogado, né? Ele sabia quem era esse Deus, ele sabia quem estava direcionando a vida dele. Ah, uma vez eu estava preparando, não foi dessa vez não, eu estava lendo esse conteúdo e o Senhor falou comigo bem assim, bem na leitura desse conteúdo. Que a coisa melhor da vida é quando a gente ouve aquela voz à nossa frente dizendo: este é o caminho, andai nele. Este é o caminho. Você não precisa de muitas explicações. Você só precisa ouvir o chamado e ó, partir para a jornada. Você vai sempre ouvir a voz do Senhor lá na frente falando: vem, filho, esse é o caminho, andai nele. Mais alguns passos eu vou te revelar. E talvez Deus não revele o caminho todo, porque Ele está nos amadurecendo para que nós venhamos a administrar aquilo com eficiência, e com excelência, aquilo que Ele colocou em nossas mãos. Educador cristão, uma intensa vontade de viver o Evangelho de Jesus, somada a uma mente voltada para a docência da igreja, pode proporcionar a você, a exemplo do que aconteceu com Abraão, uma disposição interior para enfrentar os desafios próprios de sua caminhada pedagógica, que não deve ser realizada com insegurança e temores, mas com coragem, para o exercício pleno do seu ministério, que é o ministério de Deus, voltados para os seus alunos e a si mesmo. É profunda, não é, gente? Isso é uma palavra para o seu coração. Uma intensa vontade de você viver o Evangelho, a sua paixão pelo Evangelho de Jesus, somada à sua mente voltada para a docência cristã, se você é apaixonado pela docência na igreja, isso pode proporcionar a você, a exemplo do que aconteceu com Abraão, uma disposição interior, pode surgir no seu coração uma disposição interior para enfrentar os desafios próprios de sua caminhada pedagógica.
que não deve ser realizada com insegurança e temores. Você não precisa ter isso, né? Mas com coragem, porque você tem um Deus que te capacita, que te defende, que te conduz para o exercício pleno do seu ministério, que é um ministério de Deus voltado para os seus alunos e si mesmo. Se eu falar para vocês uma coisa, eu não sei se vocês vão acreditar, mas acreditem que é diante de Deus que eu estou testemunhando isso aqui. O meu ministério de educadora cristã já foi alvo assim de ataques para destruir. Tantas pessoas se levantaram para destruir, mas aquilo que Deus estabeleceu, ninguém destrói. Aquilo que Deus te chamou para fazer, quando Deus te convocou, te vocacionou, ninguém vai impedir o trabalhar de Deus. Ninguém vai impedir. Eu já ouvi uma vez de algumas pessoas que, por ética, nós só vamos dar um testemunho, que olharam para mim e disseram para mim assim: você não vai dizer que você é professora do seminário, você só vai dizer que você é a secretária acadêmica do CETEBISBA. E desde 2011 que eu ensino no CETEBISBA, tanto no curso médio como bacharelado da época. Eu já ouvi isso de pastores, viu? Falar comigo assim: você não vai dizer que você ensina no seminário. E eu ficava olhando assim, chegava em casa, só orava ao Senhor: Deus, está em tuas mãos, porque eu nunca quis estar em posição de liderança, eu nunca quis estar no lugar onde eu estou hoje, eu nunca quis, não, eu nunca sonhei com isso. Eu sempre recebi da parte de Deus algumas palavras proféticas profundas, me direcionando, dizendo: eu tenho um propósito na sua vida. Quando me convidaram para fazer o seminário, eu falei: eu não vou ficar o tempo todo desse sentado numa sala de aula para estudar, eu não tenho mais paciência. Eu fiquei 7 anos e meio estudando dentro do seminário. 7 anos e meio e não me arrependo. Foi o melhor tempo da minha vida. Foi a melhor coisa, o melhor investimento da minha vida, porque eu me descobri. Eu descobri a minha identidade, o propósito de Deus na minha vida. Foi estudando. E vou falar uma coisa com vocês, muito mais profunda. A maturidade veio, o ensino veio, sabe quando? Quando eu começava a preparar as aulas, era jejum, oração e clamor a Deus. Eu ia preparando. Eu já vi nas aulas presenciais, tem pastores que passaram pela nossa turma de vida cristã, que saíam da sala de aula, das aulas presenciais, entravam no banheiro para chorar. Eu não sei quem foi que assistiu à formatura. Teve pastores que testemunharam isso na formatura. Quantas vezes eu saí da sala de aula e fui para o banheiro chorar, porque eu me converti, eu tive um encontro com Cristo profundo nas aulas de vida cristã, nas ministrações presenciais, na sala de aula. Eu tenho convicção que o Espírito de Deus pairava sobre aquele lugar e derramava muita unção. Deus falava profundamente. É por isso que eu digo para vocês: se você tem um ministério, um chamado da parte de Deus, você vai enfrentar desafios. Não desista. Não desista. Ore, persevere. Ore ao Senhor. Peça a Deus sabedoria para remir o tempo, para se organizar. Invista naquilo que Deus colocou em suas mãos, porque Deus, ele te capacitará a fazer um excelente trabalho. E nós vamos parar por aqui. Características pedagógicas do educador cristão. Características pedagógicas. Eu vou arrumar minhas coisas, meus amados irmãos, que eu vou viajar. Características pedagógicas do educador cristão. Vai ficar para a nossa próxima aula, com fé em Deus, permitindo Deus, a nossa próxima aula, que será no dia 15. No dia 15/10. Prontinho. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso aí, povo de Deus, eleitos do Pai, amados do Senhor? Alguém quer? Agora está aberto para vocês comentar aí. Alguém quer fazer alguma colocação? Características pedagógicas do educador cristão. Tá tudo tranquilo, Gil. Tá tudo ok? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Amém. Então, eu quero falar com Beleza. vocês sobre a aula do pastor Francisco, já que minha disciplina é minha, a dele. Deixa eu